E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Vem Segue-me desta semana, onde nós estudaremos 1 Coríntios 8 a 13. E nós vamos terminar 1 Coríntios na semana que vem, estudando o capítulo 14, 15 e 16. Essa epístola ela foi escrita para os santos que viviam numa cidade bem movimentada, uma cidade que tinha muita diversidade, muitas pessoas viajavam para Corinto, porque era uma das principais cidades do Império Romano. Então, era um lugar onde havia vários desafios que são parecidos com os desafios que nós enfrentamos hoje. Nós vivemos num mundo onde há muita diversidade de ideias, de conceitos. As pessoas, elas são diferentes porque elas têm uma formação diferente, não é? Agora eu estou vivendo em São Paulo, e em São Paulo você vê pessoas de todas as cores, de todas as etnias, com línguas diferentes, há vários tipos de comida. Então toda essa diversidade, ela pode ser uma grande bênção e uma grande oportunidade, como Paulo queria que fosse, mas também pode ser um desafio. E alguns de nós, se a gente não sabe lidar bem com essas diferenças, podemos nos envolver em contendas, em invejas, em problemas. Então, vamos ler esses capítulos pensando como que a gente pode aplicar alguns dos ensinamentos do apóstolo Paulo para nós hoje. Eu gostei muito de rever esses capítulos e tem muita coisa boa que eu gostaria de trazer para vocês. Como o nosso tempo é limitado, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu peço que vocês estudem pessoalmente as Escrituras e também em família. Se você não tem uma família, estuda em grupo, estuda na igreja. É importante estudar com outra pessoa para você trocar ideias. Mas é vital que você estude as Escrituras por si só, buscando o Espírito de Deus para te ensinar. Capítulo 8. O apóstolo Paulo já começa com essa frase: o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Não significa que ele desprezava o conhecimento. O apóstolo Paulo era um homem eloquente, instruído, um homem que havia buscado muito conhecimento por toda a vida dele. Ele sabia que o conhecimento abria portas. Paulo não seria esse vaso escolhido por Deus para levar o evangelho a tantas nações e culturas se ele não tivesse estudado bastante. Então a preparação de Paulo ajudou ele a acessar certos lugares que outros não conseguiriam com uma menor educação. Mas o que ele está dizendo é que não adianta você ter conhecimento se você deixa o amor de Deus de lado. O amor, ele edifica, o amor de Jesus Cristo. Infelizmente, há dois grupos que não querem seguir o Senhor. E são os orgulhosos instruídos e os orgulhosos ricos. Esses dois grupos, eles têm essa dificuldade de ouvir Deus porque eles acham que são melhores ou eles acham que podem todas as coisas com suas posses. Isso não é verdade. Então, nós não podemos deixar nós mesmos chegar nesse nível de pecado, porque o orgulho vai nos fazer cair. É o que tem feito Sião cair em todas as eras, que o Senhor tinha seu povo na terra. Quando eles se enchem de orgulho, eles caem. Então nós precisamos lembrar disso, que o amor edifica. É muito bom ter sabedoria e buscar o conhecimento do mundo, desde que consideremos Deus maior e a fonte de todo saber, que aceitemos seus conselhos sem revidar. Por isso, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E isso é verdade, não é? Versículo 6. Todavia para nós há um Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para Ele, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. O apóstolo Paulo ensina aqui que dois membros da deidade são o Pai e o Filho, porque como eles viviam numa cidade que tinha muita diversidade, inclusive de crença,
alguns conversos, eles ainda tinham algumas tradições errôneas de suas religiões passadas. E alguns membros da igreja podiam confundir, de fato confundiram. Mas é certo comer essa carne que foi oferecida para o ídolo? Se alguma pessoa que não é da minha crença me convidar, será que eu posso comer a comida deles e essa mesma comida é oferecida para seus deuses falsos? Como que funciona isso de tolerar outras religiões e tal? Então Paulo ele vai responder várias perguntas. Ele também vai responder perguntas específicas para aquele tempo. Você vai ler aqui, eu acho que está, não sei se é o capítulo 10, deixa eu ver. Não, capítulo 11, onde ele fala do cabelo da mulher e de algumas questões de aparência. Essas são questões daquele tempo. É diferente hoje. Então, quando a gente chegar oportunamente, eu vou dizer, mas ainda que ele fale dessas questões culturais locais e daquele tempo, ainda a gente pode ver muitos princípios que são aplicados hoje, tá bom? Mas o que é a essência aqui do ensinamento do apóstolo Paulo? A certeza de que Deus, nosso Pai Celestial, vive e nos ama e que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. O Espírito Santo testifica do Pai e do Filho. Não existem muitos deuses. Aliás, só existe um verdadeiro Deus, que é nosso Pai Celestial, que enviou à Terra Jesus Cristo, que é Deus, porque deu a vida para voltar a tomá-la. Possibilitou o caminho da nossa salvação. Ele age em nome do Pai em todas as coisas. E tem o Espírito Santo, que também é Deus, que testifica de Deus o Pai e Deus o Filho. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, assentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então ele responde aquilo que eu falei para vocês, que embora não seja errado você comer uma carne que vai ser usada para sacrificar a um Deus falso, será que se um membro novo ou um jovem na igreja vê você participando aqui, não vai criar minhocas na cabeça dele, não vai ficar pensando, nossa, você está... Então, para evitar problema, fuja da aparência do mal. É o que ele vai concluir aqui. Então, não é melhor você deixar essas coisas de lado, ainda que não sejam essencialmente erradas, mas pode confundir aqueles que são fracos na fé? E Paulo propõe uma resolução dessa maneira: sejamos sábios. O capítulo 9 diz: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então o apóstolo Paulo mostra que ele tem autoridade para pregar dessa maneira e que ele tem o conhecimento de que Jesus é o Salvador do mundo. E o versículo 2, ele diz assim, se eu não sou apóstolo, eu não sou considerado apóstolo para os outros, vocês sabem que eu fui chamado por Deus. Vocês sabem que eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Às vezes nós vamos falar sobre o profeta vivo e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo em nossos tempos com certa timidez. E a gente explica sobre nossa religião dizendo, nós acreditamos que homens podem receber o chamado de profetas e apóstolos em nossos tempos. O que é uma explicação válida, mas se nós realmente sabemos que esses homens são chamados por Deus e que recebem esse comissionamento divino, nós não precisamos ser tímidos para explicar o que verdadeiramente cremos, que eles são profetas e apóstolos. Então não precisa dizer, nós cremos que eles são. Não, eles são apóstolos. As pessoas creiam ou não, não vai mudar a realidade de que eles são chamados por Jesus Cristo. Entendem, irmãos? Quando alguém lhes pedir que expliquem sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, não deixem de testificar que nós temos um profeta vivo e 12 apóstolos, como nos tempos originais. Paulo, ele é um apóstolo, e ainda que as outras pessoas dissessem que ele não era, ele sabia que o era, porque tinha sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e os membros da igreja o apoiavam como uma testemunha especial de Jesus Cristo.
E ele fala assim no versículo 5: nós que somos apóstolos, nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais irmãos no Senhor? E Cefas, até o presidente da igreja, ele não tem o direito? É claro que tem o direito de ter uma esposa, tem o direito de ter a sua vida em família. E apesar deles terem o direito de fazer muitas coisas como outras pessoas, direito às suas opiniões, direito a ter uma casa, né? Eles foram chamados com esse chamado extraordinário. E por isso, muitas privações, muitas dificuldades vêm sobre a vida dele, devido a essa alta responsabilidade que recebem de Deus. É o que ele está tentando explicar para os membros aqui, dizendo que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os apóstolos, eles devem viver o Evangelho de Jesus Cristo. E não só eles, mas todos aqueles que anunciam o Evangelho. Eu e você, que somos também chamados nesses últimos dias para compartilhar essas boas novas com todo mundo, precisamos viver à altura e anunciar esse Evangelho primeiro pelo nosso exemplo, depois pelas nossas palavras. Aqueles que anunciam o Evangelho têm que viver o que ensinam. Não adianta. As pessoas vão reconhecer a hipocrisia muito rapidamente. Nós precisamos viver os princípios que nós ensinamos. Senão, o Espírito não estará lá para testificar que nós estamos falando a verdade. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Acho muito interessante isso, né? Porque Paulo reconhecia que, devido ao conhecimento que recebeu do alto, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser anunciar o Evangelho. Ele precisava fazer isso com vigor. Ele precisava defender a verdade. Era uma obrigação, era um dever, né? Ele sentia compelido a falar do Evangelho. Porque se faço de bom grado, terei prêmio. E se ele fizesse com alegria e de bom grado, ele receberia bênçãos por isso. E ele ainda diz: porque sendo livre como todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. E fiz-me como os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco como os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, Paulo, ele, um excelente missionário, se adaptava para poder ensinar diferentes públicos em diferentes lugares. Ele falava uma linguagem que as pessoas podiam entender. Então, se ele tivesse entre os gentios, ele verificaria elementos entre os gentios que pudesse usar para a pregação dele ser mais adequada àquele público. Ele também entendia os fracos, os que estavam debaixo da lei, os judeus, e como melhor comunicar as verdades do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Esse versículo, ele é fenomenal e nós temos que conversar bastante sobre ele aqui. Vocês já participaram de uma competição de esporte? Ou já assistiram uma competição, seja futebol ou qualquer outro esporte? Pois bem, vocês sabem que os atletas, eles têm que treinar muito, durante muito tempo, para aperfeiçoar as habilidades que eles têm, e durante a competição eles precisam se esforçar o máximo para que possam levar o prêmio. Só um leva o prêmio. Numa corrida, apenas há um primeiro lugar. Agora, na corrida da vida, na corrida para nossa exaltação, todos podem ganhar. Por causa de Jesus Cristo. Ele oferece o prêmio para todo mundo, não apenas um. Não será apenas o primeiro que chegar que vai ganhar. Todos que chegarem. Os que começaram a trabalhar às 5 da manhã, lembrando uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, bem como os que começarem no meio do dia, até o final, 1 hora antes de terminar o expediente, se começarem a trabalhar, vão ganhar o mesmo prêmio. O prêmio da salvação eterna.
Mas nós precisamos nos esforçar, não adianta. Nós não vamos ser abençoados com a vida eterna se nós não guardarmos os mandamentos. E se você participou de alguma competição esportiva, você sabe que precisa se esforçar, precisa se alimentar bem, precisa treinar bastante, muitas horas por dia, precisa descansar. Você até se abstém de certas substâncias, às vezes de sair com os amigos, tem que ter um schedule, né? Dormir cedo, acordar cedo, bem regrado, e todas essas coisas para que você possa ganhar a competição. A mesma disciplina se aplica ao viver cristão. Nós precisamos orar todos os dias, nós precisamos jejuar todo mês, precisamos visitar e ministrar as pessoas, nós precisamos ir na igreja tomar o sacramento. E à medida que nós vamos fazendo esses exercícios espirituais, nós estamos mais preparados para a competição da vida, que é, na verdade, uma competição entre o seu espiritual contra o seu carnal. E vencer o homem natural pode ser até impossível para você sozinho, mas com a ajuda de Deus é possível. E nós podemos vencer para alcançar esse prêmio. Todo aquele que compete de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, vamos nos abster das coisas desse mundo. Tem algumas roupas, algumas festas, algumas amizades, alguns trabalhos que não são para nós. Existem certos entretenimentos, né? Vídeos na internet, séries de televisão que não são para nós. Nós precisamos nos abster de certas coisas para que nós tenhamos o corpo puro, pronto para a nossa salvação. Assim como um atleta ele não usa certas substâncias e ele evita certos comportamentos exagerados, nós precisamos também agir com essa determinação. Pois eu assim corro, diz Paulo, não como a coisa incerta, assim combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, ou seja, ele tem autocontrole, ele controla as suas paixões e o homem natural, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele não pode ser hipócrita ao ensinar os princípios do Evangelho. Capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu amo esses versículos porque Paulo deixa muito claro uma confusão que existe até hoje, infelizmente, no mundo cristão, né? E nas religiões em geral, porque muitas pessoas pensam que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Enquanto o Novo Testamento deixa claro que Jesus Cristo é nosso Deus, o Velho Testamento não tem o nome Jesus Cristo, né? E as pessoas ficam confusas. É um Deus diferente. Não, é o mesmo Deus. Quem libertou Israel e quem os conduziu pelo deserto à terra da promissão foi Jesus Cristo, que tinha o nome de Jeová na época. Ele é a pedra espiritual. Se vocês pegarem Paulo falando aqui e relacionarem com, por exemplo, versículos em Deuteronômio, no discurso de Moisés, quando ele fala da rocha, o Deus como rocha de Israel, vocês vão verificar que é a mesma linguagem. E uma outra coisa importante é no versículo 2, quando Paulo diz que os israelitas antigos foram batizados. Tem pessoas que acham que o batismo começou com João Batista. Não é verdade. O batismo existe desde Adão. Todos os santos tiveram que ser batizados, a exemplo do que Jesus Cristo faria. Então ele não está falando de modo simbólico. Agora, eles foram batizados na ocasião que saíram do Egito durante a travessia do mar? Não acho que durante a travessia, mas assim que saíram do Egito, em algum momento, antes de chegarem à Terra da Promissão, eles foram batizados e foram organizados como igreja. Tiveram a oportunidade de receber o dom do Espírito Santo. Eles tinham que fazer um convênio com Deus, porque o batismo é essencial para preparar eles para a salvação. Então ele está lembrando essa história de Israel e nos esclarecendo coisas que os estudiosos do Velho Testamento não conseguem enxergar.
sabe que várias partes foram retiradas das escrituras, muitos copistas e tradutores não conseguiram passar o verdadeiro significado. Infelizmente, o batismo que aconteceu na época do Velho Testamento não está tão claro nos livros que temos na Bíblia. Felizmente, o livro de Mórmon, ele ensina que o batismo existia no passado, né? Nefe, ele fala muito do batismo, vamos estudar no Vem Segue-me no ano que vem. E então o batismo acontecia, esse versículo deixa claro, todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, que era Jesus Cristo. E ele vai mostrar que os israelitas, as histórias das escrituras, elas servem como exemplo para nós. Ele diz, essas coisas foram exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como os antigos pais deles haviam cobiçado. E ele diz, nós não podemos nos fazer idólatras como eles, nós não podemos fornicar como eles, nós não podemos tentar Cristo como eles tentaram a Cristo e foram picados por serpente, entende? Moisés teve que levantar aquela haste que é um símbolo de Jesus Cristo para que eles fossem curados. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Todas essas coisas que aconteceu na antiga Israel sobrevieram como exemplos e estão escritas para o aviso nosso. Por isso que é tão importante estudar as escrituras, mesmo de povos que viveram milênios atrás, porque elas vão nos ensinar, às vezes com bons exemplos de como devemos agir, às vezes com maus exemplos de como não devemos fazer, porque o caminho de Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele abençoou pela retidão os povos passados, também os amaldiçoou por terem se desviado do caminho. O mesmo acontecerá conosco. Sendo obedientes, seremos abençoados. Sendo desobedientes, seremos amaldiçoados. E Paulo, então, dá uma lição que é vital. E se você puder, decore essa escritura. Eu a decorei na época do seminário. Diz o seguinte, versículo 13. Não vos sobrevenha a tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis suportar, porque com a tentação dará também o escape. A tradução está diferente agora, já percebi, né? Diz assim, antes com a tentação dará também um meio de saída para que possais suportar. Nunca você será tentado além da sua capacidade. Se vem uma tentação, você pode dizer, essa tentação é irresistível, é muito forte, não tem jeito. Por exemplo, você não pode comer açúcar. Aí vem alguém e te oferece um sorvete delicioso, cheio daqueles cremes, aqueles chocolates, né, e todo colorido. E você diz, nossa, que tentação, queria tanto comer esse sorvete. Você pode dizer não. Ninguém vai te obrigar a comer aquilo, né? E você não pode dizer, irresistível, não pode. Não, você resiste, porque você tem um arbítrio. Você pode dizer não. Claro, uma brincadeira, isso, né? Mas é sério com outras coisas. Mas isso se aplica em outros momentos da nossa vida. Nunca uma tentação virá sem que você seja capaz de sair daquela situação sem precisar ceder ao maligno. Uma das maneiras mais eficazes para nos fortalecermos contra a tentação, para atingirmos a unidade esperada por Jesus Cristo, é através do sacramento. O sacramento é uma grande bênção na nossa vida. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso para os santos de Corinto, dizendo: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E ele vai dizer, então, mais para frente, no capítulo seguinte, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então precisamos procurar ser dignos para tomar o sacramento, porque é uma ordenança sagrada instituída pelo próprio Senhor pouco antes dos momentos finais de sua vida, onde ele realiza a expiação, é crucificado e ressuscita. É vital que nós participemos procurando entender o significado do sacramento. Voltando para o capítulo 10, o apóstolo Paulo também ensina o seguinte: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Já pensou como seria o mundo se todas as pessoas, em vez de buscar seus próprios interesses em primeiro lugar, buscassem o interesse do próximo? Não estou dizendo que você não precisa cuidar de si mesmo, não é isso. Você precisa amar a si mesmo para conseguir amar o próximo. Mas muitas vezes somos egoístas, não compartilhamos, não nos interessamos com as aflições da pessoa. Falamos, eu estou cheio de problema, por que eu vou querer saber dos problemas dos outros? Simplesmente não tenho tempo. E não é assim. O apóstolo Paulo com certeza tinha muitos desafios e muitos problemas, alguns dos quais ele revela em suas palavras. Lembra que ele disse que tinha um espinho na carne e que o Senhor não tirou, apesar de suas orações fervorosas para que o fizesse? Pois é, apesar disso, ele continuava servindo dia e noite. A gente vê as cartas que ele enviou para os santos, como ele os amava e como enfrentava desafios muito grandes que feriam seu corpo e sua mente. Apesar disso, ele estava lá viajando e ajudando os santos. Então, ele pensava nos outros e por isso ele podia dar a mesma recomendação para nós. Vamos pensar nos outros. Vamos buscar o proveito de outros. Vamos procurar elevar as outras pessoas. Às vezes a gente sente que não está sendo bem reconhecido, não está sendo valorizado, ninguém está dando muita atenção. E a gente quer fazer um marketing pessoal, né? A gente quer mostrar, não, eu também sei, eu também sou bom. Mas se você elevar outras pessoas com um aparente sacrifício pessoal, elogiar outras pessoas em vez de elogiar a si mesmo, falar das boas obras que você fez, você vai ver que Deus vai magnificar a sua reputação, de tal forma que você vai ser considerado bom, nobre e justo, pelo menos para aqueles que procuram seguir o Salvador. Porque os humildes serão exaltados, ele disse. Então não fique tão preocupado em ser considerado bom, em ser considerado justo pelos outros, em ser elogiado e aplaudido pelos seus atos, mas fique bastante preocupado em ajudar outros a receberem esse tipo de atenção. Fala assim, olha Luísa, como ela é bonita, ó o Marcos, o esforço que ele tem, é um digno portador do sacerdócio. Enfim, vocês sabem, elogiem, enobrecem, não falem mal. E quando você começar a elevar outras pessoas, Deus ele vai te elevar. Isso é maravilhoso. Portai-vos de modo que não sejais causa de tropeço, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então o seu exemplo tem que ser irrepreensível. Você precisa ser bom e parecer bom. Não tem que ter uma causa de tropeço. Se as pessoas olharem a sua rede social, elas não têm que ficar confusas ou achar uma excusa, né? Uma desculpa para poder fazer algo errado, dizendo, mas você vê, a Josefina, ela tá vestida desse modo, assim, qual o problema também? Ela é uma membro da igreja, eu acho que eu vou me vestir desse modo também. Ou, o Ricardo, ele tá falando aqui de política, tá sendo tão agressivo, eu acho que eu vou seguir o exemplo dele e você também.
Olha só, não sejais causa de tropeço nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, a ninguém. É evidente que as pessoas têm o próprio arbítrio e que elas não podem dizer, só porque fulano fez eu vou fazer também. Não, cada um vai ser julgado pelos seus próprios pecados. Não obstante, nós temos uma influência. E a nossa influência precisa ser para levar as pessoas para Cristo. E não para levar para a quebra dos mandamentos, para aquela zona cinzenta, incerta, onde os padrões são relativos. Isso não pode acontecer, tá certo? E o último conselho desse capítulo é: como também eu em tudo agrado a todos, não busco meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha como o apóstolo Paulo era, a atitude dele altruísta, né? Ele não buscava seu próprio interesse, seu próprio proveito, mas ele queria salvar a todos. Então ele procurava agradar a todos. Veja, ele não está falando que a gente tem que ter aquela atitude perigosa de querer agradar todo mundo, porque nós temos princípios. Não existe essa tolerância absoluta. Eu aceito tudo, eu sou bonzinho com todo mundo. Não tem como, meus irmãos, porque se você é bonzinho com todo mundo, se você aceita tudo, você não aceita Deus e seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são certos. Então, você não pode, por exemplo, dizer: eu aceito um homem e uma mulher viverem juntos sem ser casados. É o problema deles, né? Você quer agradar todo mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Existem padrões. Agora, nós precisamos viver esses padrões sem fazer com que os outros tropecem, sendo humildes, falando com mansidão, ajudando as pessoas a virem a Cristo e a não criar mais discórdia ou irritação. Espero que ao lerem esses versículos, vocês possam ter percepções de como melhorar a sua atitude, assim como eu tive, como eu tenho que melhorar muito na minha. Vamos para o capítulo 11. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vocês podem dizer isso para os seus filhos? Pais, vocês podem dizer: filhos, sigam meu exemplo como eu sigo de Jesus Cristo. Filhos mais velhos, vocês podem dizer para os mais novos: sigam meu exemplo como eu sigo de Jesus Cristo. Filhos mais novos, vocês podem dizer para os seus irmãos mais velhos e para os seus pais que seguem Jesus Cristo. Na igreja, você segue Jesus Cristo de modo que as pessoas vejam suas boas obras e glorificam a vosso Pai que está nos céus? Como nós somos no nosso trabalho? Será que as pessoas elas reconhecem em nós um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo? Se nós temos a oportunidade de liderar outras pessoas, será que mostramos os atributos e o amor de Cristo nessa nossa liderança? Se nós temos a oportunidade de ser chefiados por alguém, será que somos bons servos, pacificadores, servindo aos nossos líderes, nossos chefes, de modo exemplar, como os profetas fizeram? Olha José, por exemplo, José do Egito. Ele foi um servo por muito tempo. E que servo fiel. Daniel também serviu na corte do rei, de vários reis, né? Então, será que nós somos como eles, imitando Jesus Cristo, sendo pacientes, humildes, tolerantes, honestos? Será? Então, que sejamos bons exemplos em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo era. E aí o apóstolo ele começa a falar sobre conselhos no casamento. E ele diz que Cristo é o cabeça do homem o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ele na verdade mostra mais para frente que o homem não é sem a mulher, no versículo 11. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Então a mulher foi criada a partir do homem, da costela de Adão, como ensinam as Escrituras, simbolicamente, evidentemente, mas provém do homem. E o homem provém da mulher, porque nenhum homem existe hoje que não nasceu de uma mulher, não é? Eva, nossa primeira mãe, começou a gerar e daí em diante as mulheres elas geraram as nações da terra. Então, o homem não é sem a mulher não é sem o homem, mas não apenas nessa relação de pais e filhos, mas na relação de casamento, porque quando homem e mulher se unem,
E eles se tornam uma só carne perante Deus. E não tem como obter exaltação eterna sem o casamento entre homem e mulher no templo santo. É preciso que isso aconteça. Aí ele fala sobre várias coisas que havia na época, falando sobre se a mulher tem que cortar o cabelo, se ela tem que se raspar, se o homem ele tem que usar véu, se é bom que o homem tenha cabelo crescido ou não. Essas coisas eram conselhos para aquela época, tá? Não adianta você trazer essas coisas culturais daquela época para hoje. A alimentação era diferente, o modo de vestuário, o modo de viajar, tudo era bem diferente. O que nós temos que fazer é extrair os princípios. E o princípio está no versículo 13. Julgai entre vós mesmos. De todos os conselhos que ele deu, Paulo disse, vocês têm a capacidade de discernir o que é certo e errado. Às vezes eu vejo uma discussão assim, e eu até tive que escrever, eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, mas tive que escrever. O homem pode usar barba na igreja ou não pode? Meus irmãos, julgai vós mesmos. Por que nós estamos discutindo sobre isso? É verdade que os missionários têm um padrão de vestimenta. Padrão esse que vai mudando de tempos em tempos. Ou você acha que Jesus ele tinha cabelo curto? Na maioria das imagens ele é representado com cabelo longo, né, nas pinturas. Talvez ele tivesse um cabelo longo, talvez tivesse um cabelo curto. Certamente tinha barba, porque a cultura daquele povo que se perpetua até hoje é que a barba é honrosa para o homem. Então, quer dizer, não pode ter barba, sendo que Jesus... Os nossos primeiros líderes da igreja, com exceção de Joseph Smith, que não tinha barba, ou ele raspava, ou porque ele não tinha muito pelo mesmo, Brigham Young e vários outros profetas da dispensação tinham barba. Eu estava numa ala de solteiros nos Estados Unidos, visitando uma ala. E o bispo, ele tem barba. Vários conselheiros das alas que eu frequentei lá tinham bigode. Então, assim... não há problema nisso, meus irmãos. Por que a gente fica debatendo? Os membros estavam debatendo sobre essas coisas, né? Sobre o homem ter cabelo crescido, e Paulo disse, gente, julgai vós mesmos. Ele deu os conselhos que ele queria dar sobre isso, mas no final das contas, não tem que ser um motivo de dissensão, de briga entre nós. No 16, se alguém quiser ser contencioso, ficar falando de cabelo, de véu, de barba, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quer brigar sobre isso? Vai brigar, mas em outro lugar, porque na igreja nós não temos tal costume. Nós não queremos ficar nessas picuinhas, porque quebram a unidade que a gente precisa. Tem coisas tão mais importantes para a gente tratar, a salvação da nossa alma. Por que ficar brigando sobre isso? Agora veja, existem padrões de recato, existem conselhos que os líderes dão para que nós sejamos protegidos, existem convênios que nós fazemos em lugar santo, um lugar muito, muito sagrado, onde nós prometemos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. E como lembrança do nosso convênio, nós vestimos roupas que contêm símbolos. Essas roupas, elas exigem que nós andemos com um certo padrão, né? Existem ocasiões que nós podemos tirar essas roupas, por exemplo, para tomar banho de praia, né? Alguma coisa assim. Mas sempre que possível nós temos que vestir essas roupas e elas exigem recato. Isso é diferente, exigir recato, do que ficar, não pode usar vestido vermelho para ir para a igreja. É muito chamativo. Não pode pintar o cabelo. Não pode usar a barba. Se usar barba tem que ser só bigode, né? Não pode ser a barba inteira. Pessoal, da onde vem isso? Porque nas escrituras não dá. Então, vamos parar de brigar sobre isso. Porque, primeiramente, ouço que quando vos congregais na igreja, há entre vós dissensões. E Paulo diz, eu até creio que é verdade, porque vocês estão se reunindo e briga. E olha só, parece que aquele povo lá estava brigando, vocês vão dar risada, mas às vezes acontece coisa assim hoje em dia também. Uns chegavam esfomeados na igreja, e ia lá comendo todo o pão e tomando todo o vinho que era reservado para o sacramento. E às vezes alguns vão para atividade só para comer. E Paulo diz, vocês não têm comida em casa? Vocês vêm para cá para comer? Né? Então Paulo vai pondo em ordem
essas coisas. E a gente tem que lembrar o que é mais importante. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que viver à altura de seus mandamentos. As diferenças existem entre nós e é bom que exista, porque o apóstolo Paulo vai dizer, se todo mundo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Não existiria. Assim como o corpo tem mão, olhos, nariz, boca e cada parte tem sua função, assim a diversidade entre os membros da Igreja de Jesus Cristo é benéfico, porque faz com que nós realizemos mais e melhor. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre essas coisas no capítulo 12. Ele diz, sobre os dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não vamos ser ignorantes sobre os dons do Espírito. E ele ensina, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O mais importante dom que nós, membros da igreja, podemos obter nesta vida é o dom do Espírito Santo. Porque esse dom vai nos conduzir a outros dons espirituais, inclusive o dom da vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Nós precisamos do Espírito para conduzir a nossa vida com segurança aqui. E o Espírito pode nos testificar que Jesus é o Cristo. Você só sabe verdadeiramente que Jesus é o Cristo quando o Espírito fala à sua alma que isso é verdade. E ele diz que há diversidades de dons vindos do Espírito Santo. Há também diversidade de ministérios. Então, um presidente de estaca vai ensinar de um jeito, o outro vai ensinar de outro, vai ter um presidente de missão talvez que seja mais paizão e outro que vai ser mais vamos batizar elders, vamos lá trabalhar sisters. Então há diversidade de tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo, só tem um Senhor. E ele diz, há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor sabe como usar seus membros, os talentos que eles têm e distribui os dons espirituais de acordo com sua sabedoria. Alguns vão ter dons diferentes de outros. Enquanto o dom das línguas é derramado sobre alguns missionários, outros podem ter o dom da palavra de sabedoria, que não é a lei de palavra de sabedoria, tá? Que a gente tem em Doutrina e Convênios. O dom da palavra de sabedoria significa ensinar a verdade de acordo com o que a pessoa precisa receber. Então, há diversidade de tipos de dons. E ele fala, a operação de milagres, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas. E aí ele começa a falar do corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, mas assim é Cristo também, porque todos nós fomos também batizados em um só Espírito, para um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nos foi dado beber de um só Espírito. Eu tenho uma experiência sobre essa escritura e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu já compartilhei com vocês nesse canal, mas vou fazer novamente. Quando eu era um missionário de tempo integral, eu sabia que para me tornar o melhor missionário, eu tinha que me esforçar ao máximo e que se eu me sacrificasse, o Senhor aceitaria meus esforços. Com esse intuito de me tornar o melhor missionário, eu trabalhei diligentemente. Eu queria fazer o que o Senhor tinha me chamado para fazer. E eu percebi que na missão havia cargos, coisa que eu não tinha percebido muito, embora tivesse saído com os missionários diversas vezes em minha preparação para servir em uma missão de tempo integral. Quando eu cheguei na missão, eu notei que os missionários líderes eram considerados os melhores missionários. Você se tornava um líder de distrito, um líder de zona, um assistente do presidente, caso fosse um missionário muito bom. Pelo menos essa é a impressão que eu tive naqueles primeiros meses como missionário. Então, eu procurei ser um bom missionário e, de alguma forma,
nesse começo de missão, o desejo de ser o melhor missionário se confundiu com o desejo de ter um cargo de liderança, porque parecia óbvio para mim que eu seria um excelente missionário se eu recebesse um chamado na missão. Afinal, o presidente da missão não ia chamar um missionário ruim. Isso seria um sinal que eu estava fazendo bem. Apesar disso não ser o foco da minha missão, e eu sabia que não devia ser o foco da minha missão, estava lá no fundinho dizendo assim, se você se tornar um líder, você vai ser um bom missionário. Então, eu continuei servindo com toda a diligência, não buscando o chamado, mas sabendo que o chamado viria mediante a minha dedicação. Pois é, não passou muito tempo, na verdade, meu segundo companheiro eu já me tornei sênior, que é o companheiro líder. Depois me tornei líder de distrito e depois líder de zona. Muito rápido o meu progresso na missão aconteceu. E eu falo progresso entre aspas, devido à lição que eu vou dizer daqui a alguns instantes que eu aprendi. Porque não é progresso nenhum. Você se tornar líder na missão não significa que você está progredindo como membro e missionário. Mas eu pensava que era assim, então eu me tornei. A transferência seguinte, eu pensei, vou me tornar assistente do presidente, que na hierarquia de responsabilidades da missão é o missionário que está mais próximo do presidente e é o líder dos demais. Não me tornei. Na próxima transferência devo me tornar, então. Não aconteceu. E assim, as transferências são períodos de tempo, em que os missionários são movidos para outras áreas. E isso acontecia na minha época de 6 em 6 semanas. Então passou 6 semanas, eu esperava que ia receber uma notícia que tinha um novo chamado na missão, mas não aconteceu. Isso foi passando o tempo, o final da minha missão foi se aproximando e eu pensei, eu amo ser um missionário. O fato de ter sido treinador e líder dos missionários é muito bom, mas é secundário, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ensinar, e eu ficava pensando, uma coisa horrível seria ficar dentro de um escritório em vez de estar aqui com as pessoas fazendo proselitismo. Uma coisa pessoal, respeito muitos missionários que ficam no escritório, tá? Não me entendam mal. Mas o meu desejo pessoal era não ficar dentro de uma sala, mas falar com as pessoas na rua o tempo todo de minha missão. Pois é, mas isso estava me incomodando. E incomodou tanto que eu pensei, será que eu não sou o bom missionário que eu havia prometido a Deus que me tornaria, porque eu não recebi esse chamado de assistente na missão? E um dia em meu estudo pessoal, eu abri justamente aqui em 1 Coríntios 12. E o Espírito do Senhor me fez ler essa passagem de uma maneira diferente. Começando lá no versículo 12, eu li, porque assim como a missão é uma, e tem muitos missionários, e todos os missionários, sendo muitos, são uma só missão, assim é Cristo também. Aí tá interessante isso. Por que o Espírito está me falando isso? Deixa eu continuar. No 14. Porque também a missão não é um só missionário, senão muitos. 15. E se o companheiro júnior disser, porque eu não sou um companheiro sênior, o líder da dupla, não sou da missão, não será por isso da missão? E se o líder de distrito, que é outro cargo que existe na missão, disser, porque eu não sou assistente do presidente, não sou da missão, não será por isso da missão? Se todos os missionários fossem assistente do presidente, onde estaria o líder de zona? Se todos fossem líder de zona, onde estariam os treinadores? Mas agora, Deus colocou os missionários da missão, cada um deles como quis. E se todos fossem um só missionário,
onde estaria a missão? Agora, pois, há muitos missionários, porém, uma só missão, a missão de Cristo. E eu fiquei impressionado com isso, mas eu continuei, e o Espírito continuou me ajudando a aprender. O 21. E o assistente não pode dizer ao líder de zona, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda o presidente da missão pode dizer aos missionários júniores, os novinhos que acabaram de chegar, não tenho necessidade de vós. Antes, os missionários da missão, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos na missão, esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos honrosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são os mais honrosos não têm necessidade disso, mas Deus ordenou a missão, dado muito mais honra ao que tinha falta dela. Irmãos, isso foi suficiente para mim. O Espírito me ajudou a entender que meu chamado mais importante era como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E que os cargos que eu recebia na missão não eram a coisa mais importante. Eu era grato por eles, eu tinha aprendido muito através desses cargos, mas se eu não fosse chamado para ser assistente do presidente ou qualquer outro cargo, isso não mudava em nada o fato de eu ser membro da Igreja de Jesus Cristo, ou no caso, ser membro da missão, ser um missionário. Assim também, quando tiver uma reorganização na sua estaca, na sua ala, alguém for chamado para liderança na presença de socorro ou nas moças, e você sentir, mas por que não eu? Lembra dessa escritura, porque Deus coloca cada um como quer, na hora que quer. Nessa igreja, nós não escolhemos aonde nós queremos servir. É verdade que de alguma forma escolhemos porque temos que ser retos para servir. Você tem que estar pronto se Deus te chamar. Mas você não chega lá e faz uma inscrição. Olha, eu quero ser bispo. Me chama como presidente de missão, a minha esposa queremos ser presidente de missão. Põe aí, ó. Agora eu quero ser 70. Não tem isso, não existe isso. Deus é que faz o chamado através de seus líderes autorizados, dando a inspiração de quando devem servir. Nós não decidimos onde nós vamos servir, mas nós decidimos como nós vamos servir. E nós precisamos ser bons membros, porque se a mão não operar corretamente, o corpo inteiro vai sofrer com isso. Se o olho não operar corretamente, todo o corpo vai sofrer com isso. Então, não existe membros de segunda categoria, missionários menos importantes. Todos são vitais e importantes. Essa lição, ela foi tão importante para mim e ela permanece até hoje, porque eu não aspiro cargos na igreja. Eu sou grato, eu sei que eu posso ter a plenitude das bênçãos de Deus no mais simples cargo que o Senhor me conceder. Na verdade, nem precisa de cargo na igreja. Como membro da igreja, você já é chamado para coligar Israel dos dois lados do véu. E todas as bênçãos podem ser suas. É por isso que Joseph Smith disse, o Senhor nada revela a Joseph e aos 12 que não revela ao menor dos santos, tão logo ele esteja preparado para receber. Então não precisa de nenhum ofício, ou chamado, ou posição para que você receba todas as bênçãos de Deus. Depois de entender essa lição, eu fiquei satisfeito. E Deus me chamou para ser assistente do presidente. Felizmente, assistente viajante, aí não precisava ficar num escritório. Mas imagina se eu tivesse sido chamado para ser assistente antes de ter aprendido essa lição. Eu acho que eu poderia me tornar míope espiritualmente, pensando que as boas obras e a retidão levavam a um chamado específico no reino, ou me garantiam servir em determinada posição. Não é assim. Pode ter um missionário, de fato há muitos, que são excelentes e que nunca foram chamados para liderar. Pode ser que tenha, e com certeza tem muitos, homens e mulheres que dedicam sua vida a Cristo, que têm muitos dons espirituais e que nunca sentaram no púlpito. E que suas obras de retidão não são plenamente conhecidas ou reconhecidas. Mas Deus os conhece e sabe do trabalho que eles fazem. Então, meus irmãos, o que importa é que nós somos membros do corpo de Cristo.
e Ele quer que cuidemos um dos outros. Ele quer que consideremos uns aos outros. Veja, uma outra lição. O nariz não é igual à boca, que não é igual à mão. Todos os membros são diferentes. Imagine a monotonia que seria. Imagine como seria chato se todo mundo pensasse igual, se todo mundo se vestisse igual. Ainda bem que há essa diversidade. Então nós precisamos entender isso. Que há alguns que são mão, outros que são pé, outros que são olho, mas que todos são de Cristo e Cristo é de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. E ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, fazem todos milagres? Não, meus irmãos. Mas Deus, ele abençoou cada um como quis para que sua obra crescesse. E ele termina com esse conselho: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons espirituais, eles não estão reservados apenas para um grupo seleto que serve em um chamado. Você pode considerar o presidente e a diretora do templo como homens santos, e de fato eles são. Eles carregam uma responsabilidade enorme. As chaves, o presidente tem as chaves do templo. Que grande bênção termos templos. Mas você pode ser tão justo e tão reto quanto o presidente do templo e quanto a esposa dele. Você pode chegar nesse nível de santidade, pode desfrutar de dons espirituais, como eles desfrutam para cumprir o seu chamado. Então, é igual para todo mundo. A esfera de responsabilidade pode mudar, mas nós podemos buscar com zelo os melhores dons. E tem alguns dons que não vão ser dados a você. Faz parte. Alguns serão dados a você e não serão dados a outro. No futuro, quando formos exaltados, seremos como nosso Pai Celestial e teremos todos os dons. Mas agora o Senhor deu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, alguns têm o dom de cura, outro tem o dom de ensinar, outro tem o dom de consolar. E existem muitos maravilhosos dons espirituais. Aqui só tem uma lista exemplificativa, mas há muitos e muitos. E nós temos que buscar com zelo esses dons, sabendo que nós podemos aperfeiçoá-los por meio do serviço. É durante o serviço que nós vamos descobrir nossos dons. Alguns são revelados na sua bênção patriarcal, mas mesmo que eles estejam listados lá, eles não vão ser dados, a menos que você coloque em prática a obra de Deus. Você precisa servir para que esses dons se manifestem e abundem. O capítulo 13, Paulo vai falar sobre a caridade. Algumas versões da Bíblia, algumas edições da Bíblia, vêm com a palavra amor. Mas a caridade é o puro amor de Cristo, é um tipo especial de amor. Então eu gosto da edição da igreja que traz caridade. As Bíblias antigas normalmente vem a palavra caridade, mas algumas Bíblias mais novas elas trocaram por amor. Só que não é o amor romântico aqui. É o amor por Jesus Cristo, é o amor de Jesus Cristo pelas outras pessoas. Então, ainda que Paulo falasse a língua dos homens e dos anjos, todas as línguas, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Pim! Mas ia se dispersar e acabar, né? Então, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, de nada iria valer. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, olha só, é uma obra de caridade, que a gente chama, ajudar os pobres. Mas algumas pessoas às vezes fazem essa obra para adquirir fama para si mesmo, para ter algum tipo de recompensa, benefício, e não porque amam o Senhor Jesus Cristo. E se fizesse isso, mas não tivesse caridade, nada aproveitaria. E se entregasse o corpo para ser queimado, olha só, mas não tivesse caridade, esse sacrifício seria inútil. Aí ele define a caridade, que é o puro amor de Cristo, dizendo: a caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espere, tudo suporta. A caridade nunca falha. Tem tantos atributos da caridade aqui que precisamos entender e incorporar, porque ler a Escritura é muito bonito, mas será que nós estamos vivendo à altura do que ensina aqui? Será que somos sofredores? Será que somos benignos? Será que não somos invejosos? Será que tratamos com leviandade as coisas do Senhor, dando pouco caso? Será que respeitamos os ungidos do Senhor? Será que estamos longe do orgulho? Ou somos vaidosos? Nós falamos mal um dos outros? Será que somos indecentes? Eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, eu falo alto, eu grito, não tem problema eu falar mal dos outros. Será que buscamos nosso interesse em vez de buscar o reino de Deus? É o reino de Deus acima de tudo ou são seus interesses? Seu carro, sua casa, sua conta bancária é mais importante do que o sacrifício pelo reino de Deus e pelo próximo? Você se irrita? Você suspeita dos outros o tempo todo? Você confia nas pessoas? Você se alegra com a injustiça quando alguém é roubado, porque você não gosta daquela pessoa, tinha que se dar mal mesmo. Você se alegra com a verdade? Então, se nós não estamos nesse nível ainda, precisamos melhorar com relação à caridade. Ainda que haja profecias, desaparecerão, ainda que haja línguas, cessarão, ainda que haja ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Todas as coisas que o apóstolo Paulo disse aqui, de fato têm um fim. A profecia tem fim em seu cumprimento. Todas serão cumpridas quando as profecias são feitas pelos servos de Deus. Também as línguas desaparecerão. Porque as línguas, essa diversidade de línguas é uma característica aqui da Terra, né? A língua que nós falávamos no céu, nós vamos voltar a falar com Deus. Nós podemos falar, na verdade, todas as línguas. Então, haverá fim para isso. A ciência dos homens também acabará, porque a ciência de Deus é muito maior. Então, nós vamos evoluir a um ponto que vamos ter todo o conhecimento. Em parte conhecemos nessa vida, porque estamos sob um véu. Em parte somos conhecidos, né? Em parte profetizamos. Nós podemos, em parte nós somos conhecidos porque estamos sob o véu. Mas quando o véu perfeito, pelo Senhor Jesus Cristo, que em parte vai desaparecer. E ele diz que quando era menino falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então vamos acabar com as coisas de menino. Vamos deixar a infantilidade de lado. Nós temos que ser como criancinhas no sentido de ser humildes, de ser submissos ao nosso Pai Celestial, não de ser infantis. E isso é coisa de menino. E acabou já passamos por essa fase. Agora é preciso viver como homens e mulheres em Cristo. Agora nós vemos por espelho e enigma, né? Ainda estamos sobre o véu, não entendemos todas as coisas, temos que viver pela fé. Mas então veremos face a face. Dia virá, meus irmãos e irmãs, está perto, que nós vamos ver o Senhor face a face. Agora conheço em parte, mas então naquela ocasião em que Cristo se manifestar, veremos como nós somos vistos, como nós somos conhecidos. E sabendo que o dia final, onde nós veremos o Senhor face a face, está perto, por que ainda somos tão infantis? Por que ainda agimos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina? Pelos homens que com astúcia nos enganam, nós nos deixamos enganar. Nós somos vaidosos, nós não temos caridade. Lembra, e essa é a mensagem final, que fé, esperança e caridade nos conduzem a Deus. E se você quer focar em um atributo, este tem que ser a caridade, porque quando você desenvolve a caridade, que é o puro amor de Cristo, os outros atributos florescem. A fé e a esperança, elas se tornam mais fortes com alguém que é caridoso. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, que tenhamos caridade. Espero que vocês gostem dessa passagem, não apenas pela música do Legião Urbana, mas leiam e incorporem esses mandamentos. É um desafio de uma vida inteira.
Mas o vínculo da perfeição e da paz é a caridade. E nós precisamos desenvolver essas coisas. Que seja o lema da sua vida, mesmo que você não seja da Sociedade de Socorro. A caridade nunca falha. Todas as outras coisas falham. Você pode tentar se aproximar de uma pessoa por dinheiro, por elogios, enfim, qualquer coisa. Mas você verdadeiramente vai se conectar com ela se tiver caridade. As pessoas, elas só vão ouvir o que você tem a dizer, verdadeiramente ouvir, quando elas sentirem e saberem que você as ama. Então, sirva as pessoas, para que você possa ser como Paulo e ajudá-las a vir a Cristo. Obrigado por assistirem. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais. Não se esqueçam de deixar seus comentários aí que eu adoro ler, tá bom? Tchau, pessoal.